Mês de setembro chegando, você quer receber o teu dividendo na conta e é justamente por isso que esse vídeo te mostra as empresas que costumam anunciar pagamento de dividendos em setembro todos os anos. E mesmo que elas não tenham anunciado ainda, você já fica sabendo que você está ligado nesse vídeo. Vamos falar delas, que são 5 hoje, e antes da gente começar o vídeo, me conta. Quantas ações você tem na sua carteira de investimentos? Menos de 10? Mais que 10? Mais que 20? Me diz aqui embaixo. E aí já vamos falar da primeira ação aqui que vai anunciar dividendos em setembro, que é a B3, Bolsa de Valores do Brasil, de código B3SA3, que divulgou o resultado dela do segundo trimestre desse ano e ficou praticamente no 0 a 0, com um lucro menor em 3% ali, coisa pouca. Se a gente abre aqui o site do Investidor 10 para olhar a cotação da B3, a gente vê ela cotada a pouco menos de R$14 e mostrando um payout que está na casa de 50%, mas já foi mais do que isso. Estava em cerca de 65% em 2022, deu uma quedinha, tá por ali. O gráfico da receita barra lucro da B3 é muito bonito. O que a gente percebe é que de 2013 até 2016, a empresa ficou com a receita praticamente de lado aqui, começou a crescer daqui para frente, principalmente até 2021. Para entender isso, a gente precisa lembrar que a B3 ganha muito dinheiro com a movimentação de ações, de derivativos, de índice futuro, de opções na Bolsa de Valores. E o número de investidores cresceu muito nesse período de 2016 para frente. E aí de lá para cá, o que a gente percebe é mais ou menos uma manutenção ali dos investidores na Bolsa e principalmente um menor volume de operações de compra e venda. O que é bom para você investidor, porque você já sabe que investir por longo prazo faz muito mais sentido, mas a Bolsa de Valores começa a lucrar um pouco menos nesse momento. E a gente vê isso pelo lucro da empresa também, que cresceu bastante até 2021 e deu uma arrefecida de lá para cá. Quando a gente olha para o ano passado, a gente vê que a B3 anunciou dividendos ali em setembro de 2022, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio, e fez o pagamento de fato só em outubro. Vamos pegar esses valores aqui e estimar o valor dele de pagamento para esse ano também na planilha. E aí, se a gente coloca as ações da B3 aqui, a gente vê ela cotada a quase R$14. No ano passado, ela anunciou mais ou menos 8 centavos por ação. Como o lucro dela não se moveu muito, vamos pensar que ela vai pagar de novo esses 8 centavos por ação, que dá 0,5% de dividend yield nesse pagamento de dividendo baixo. E mesmo assim, ela só pagou 38 centavos nos últimos 12 meses, com um dividend yield ali bem baixo, na casa de 2,7%. Mostrando que mesmo a B3 distribuindo mais da metade do lucro líquido dela, ela provavelmente é uma ação que está cara nesse momento ou não está focada em dividendos ali. Mas pensa que algum de vocês aí está com a estratégia de comprar a B3 para colocar na carteira nos próximos meses, nas próximas semanas, e aí vai e pensa, putz, ela costuma anunciar dividendos ali em setembro. Então eu vou comprar antes desse anúncio porque normalmente a empresa tende a subir na cotação dela. Só que isso não é verdade. Tem muito investidor que busca fazer o aporte mensal na próxima empresa que vai pagar o próximo dividendo e não tem estratégia que comprove que isso funciona. Por isso que esse vídeo aqui é muito mais informativo para você saber quais ações que vão pagar já da sua carteira do que para você decidir qual é a ação que faz mais sentido ou não. Dito isso, vamos para a segunda ação desse vídeo, que é as ações da Vale, de código Vale3. E eu até falei nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês de quanto um investidor chegou a receber depois de 17 anos seguidos investindo na Vale, quanto é que ele recebeu de dividendo. E se a gente olha para o resultado da Vale, a gente precisa lembrar que ela é muito correlacionada com o preço do minério de ferro internacional. Olha essa primeira figura aqui, como o gráfico se comportou, principalmente na queda de 2022 para frente. E olha agora a cotação da Vale de 2022 para frente. É praticamente o mesmo gráfico quando a gente coloca um em cima do outro, e é por isso que a Vale vem caindo nos últimos meses, pela queda do preço do minério de ferro. Mas o fato é que a Vale costuma pagar dividendo ali em setembro e sempre faz um anúncio aqui desse pagamento também. Quando a gente olha para o payout da Vale, a gente vê ela distribuindo 45% do seu lucro líquido em dividendo. E a gente vê também, apesar da receita subindo até 2021, o lucro fica bastante errado, muito por causa do minério. E aí, olhando para a distribuição de dividendos, a gente precisa lembrar que a Vale só fez um anúncio de dividendos esse ano 2023, que tem uma data com ali no dia 11 de setembro, para ter direito ao recebimento desse pagamento. Lembrando que esse anúncio único foi feito em julho e ele é referente ao primeiro semestre de 2023. Ou seja, a expectativa que fica é que a Vale faça um novo anúncio daqui para dezembro. E aí, se a gente vai preencher aqui as informações da Vale, vê ela cotada a pouco mais R$60, 61. O anúncio que ela acabou de fazer foi de R$1,91 por ação, que dá um yield ali de 3,11% para a empresa. Lembrando que ela pagou R$4,03 nos últimos 12 meses, que dá um dividendo acima de 6,5% ao ano. A expectativa é que ela faça um novo anúncio até maior do que ela já fez esse ano de dividendos por ação, passando ali talvez R$2 por ação. E aí, se a gente usa a planilha de seleção inteligente de ações desenvolvida pelo time do Clube do Valor, com todos os dados fundamentalistas das empresas,
empresas, a gente vê a Vale aqui ao lado da B3 e a gente já consegue ver as principais discrepâncias das duas. Primeiro, que o dividendo da Vale está muito maior do que o da B3, enquanto que o preço sobre lucro da B3 está de quase 8 vezes maior do que o da Vale. Isso mostra que uma empresa que normalmente está mais cara, como é o caso desse indicador aqui mostrando para a B3, ela tende a pagar menores dividendos, mesmo que o payout da empresa seja muito alto. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que o dividend yield é uma métrica que define o dividendo pago comparado com o preço atual da ação. Se esse preço está muito mais alto do que ele deveria, ou seja, se a ação está cara no mercado, é natural que o dividend yield seja menor. E é o que está acontecendo aqui com a B3. Tem uma outra empresa aqui do vídeo que está bem mais cara do que ela, a gente vai ver isso muito mais claro mais para o final desse vídeo. Inclusive, você pode ter acesso a essa planilha de comparação de dados fundamentalistas para você fazer as suas análises, colocar todas as ações da tua carteira, até porque o time de gestão aqui do Clube do Valor atualiza essa planilha semanalmente. Você pode baixar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo gratuitamente para você. Terceira ação do vídeo é a Copasa, de código CSMG3, que acabou de anunciar um aumento de lucro líquido de quase 40%, ou seja, o lucro da empresa está crescendo. Isso é ótimo para empresas que pagam dividendos. E aí, nos últimos 12 meses, a gente vê uma alta muito forte de mais de 35% da Copasa, mesmo que recentemente ela tenha tido uma queda. E geralmente, a Copasa costuma pagar dividendos em agosto, em novembro, em maio e em julho de todos os anos. E aí, olhando aqui para a CSMG, cotada a pouco mais de R$18, a gente vê também um payout sendo praticado em torno de 50% atualmente. E a gente vê um gráfico muito bonito de aumento de receitas e de lucro nos últimos anos. Quase uma escadinha aqui, ó, de receita aumentando e o lucro tendo o seu aumento, conseguindo crescer ano após ano também. E aí, olhando para a CSMG aqui, preenchendo essa planilha de pagamento de dividendos e considerando esse anúncio de pagamentos em setembro do ano passado de 15 centavos por ação, lembrando que a empresa teve um leve aumento no lucro, vamos estimar um pagamento de 20 centavos por ação de dividendos aqui e daria um dividend yield de pouco mais de 1% nessa distribuição, sendo que a Copasa pagou R$1,48 nos últimos 12 meses de dividendos, o que dá um yield de torno de 8% ali pela empresa. E comparando com as outras duas que a gente falou aqui no vídeo, agora sim a gente vê um preço sobre lucro mais controlado aqui da CSMG, comparado com B3 e com Vale, e a gente vê o dividendo ali na casa de 7 para 8%. Quarta empresa daqui do vídeo, Telefônica Brasil, dona da Vivo aqui no Brasil, de código VIVT3, que acabou de fazer um anúncio de dividendos também recentemente aqui e acabou de anunciar um resultado muito bom com 50% de aumento de lucro no segundo trimestre de 2023. A VIVT de 2021 para cá aumentou seu payout para mais de 100%, ou seja, ela está distribuindo de dividendos mais do que ela está lucrando, que pode ser por algum efeito não recorrente que a empresa está distribuindo desse lucro. Nos últimos anos, a empresa costumou anunciar entre o final de agosto até setembro esse dividendo, e provavelmente a gente pode esperar um anúncio ali para o mês que vem. Uma das coisas ruins da VIVT é que ela faz um anúncio de dividendos num mês e ela costuma pagar somente quase um ano depois ali, como esse aqui que ela anunciou em julho desse ano e vai pagar somente em abril de 24. Considerando esse anúncio que ela fez no ano passado, em setembro, de 18 centavos por ação, e colocando um pouco a mais de lucro, como ela aumentou aqui recentemente, que a gente acabou de ver, pode estimar 24 centavos de pagamento de dividendos ali, o que daria um yield de 0,5% para o investidor. Lembrando que ela distribuiu R$2,38 nos últimos 12 meses e dá um yield ali aproximado de 5,6%. E antes de falar a última ação aqui, você deve lembrar que a gente falou que saber qual é a ação que vai anunciar dividendos não define para onde vai o teu aporte mensal que você faz todos os meses no teu investimento. E aí muita gente pode perguntar: Felipe, como é que eu sei exatamente então como pegar meu aporte e onde colocar esse dinheiro todos os meses para aumentar a minha carteira de investimento? E aí você precisa de uma estratégia de alocação muito clara na sua carteira, tanto para otimizar o teu retorno, o teu crescimento de patrimônio, quanto para te garantir mais segurança nesse patrimônio também. E é isso que acontece aqui com os nossos clientes do serviço de Wealth do Clube do Valor, que são acompanhados de perto por um planejador financeiro especialista em investimento e te mostra exatamente onde é que você tem a aportar segundo a tua própria estratégia. Inclusive, eu puxei o resultado de um dos clientes mais antigos aqui do Clube do Valor, que está com o resultado da carteira muito acima do CDI, inclusive da própria inflação IPCA. Fica até mais fácil de ver quando a gente olha de forma gráfica aqui a carteira sendo a linha azul escura comparada com o CDI, o amarelo claro. E esse cliente teve esse resultado tão positivo, mesmo que uma das classes de investimento da carteira dele performassem muito mal nos últimos meses. A gente consegue ver isso nesse relatório por classe de ativos que a gente emite aqui para os clientes e, a depender da estratégia, seja ela ações Brasil, ações Estados Unidos ou fundos imobiliários, a gente consegue ver o retorno de cada um. E o que a gente vê é que, desde o início, o resultado desse cliente em fundos imobiliários
está perdendo para o IFIX em 37%, mesmo estando positivo aqui em retorno. Ou seja, o IFIX subiu mais do que a carteira de fundos imobiliários dele subiu. Mesmo assim, esse cara conseguiu ter um retorno acima do CDI, acima da inflação, garantindo aumento patrimonial e segurança desse patrimônio. Tudo porque uma alocação ideal é sempre colocada como objetivo-alvo para os clientes junto do planejador financeiro deles. E aí eles sabem exatamente onde eles devem fazer o próximo aporte, as próximas vendas, quais ações, quais fundos imobiliários selecionar. Como essa que está aparecendo aí na tua tela, que é o modelo arrojado aqui, que define as porcentagens muito claramente entre renda fixa e renda variável. E se você quiser ajuda na tua própria carteira de investimentos para ter essa clareza de aportes toda, o nosso time de especialistas de investimentos está oferecendo uma análise gratuita da tua carteira para entender se tem como melhorar, como é que você está hoje. E se você tem mais de 300 mil reais investidos ou para investir, essa oportunidade é para você. Clica no segundo link aqui na descrição que você vai preencher um formulário colocando informações breves sobre você e sobre seu patrimônio e algum dos nossos especialistas vai te ligar para vocês baterem esse papo. Dito isso, vamos para a última empresa que vai anunciar dividendos aqui em setembro. Empresa queridinha da Bolsa Brasileira e que sempre surpreende positivamente com seus resultados. E só nos últimos 5 anos ela valorizou mais de 330%, uma pancada para o investidor. Costuma ser um reloginho de pagamento de dividendos, sempre pagando em março e em agosto de cada ano. Essa empresa tem mantido um payout bem alto, na casa de 50% e atualmente passando dos 60% ali. Ou seja, boa parte do lucro dela vira dividendo. E é mais uma empresa que apresenta um aumento de receita e de lucros muito bonito aqui nos últimos anos. Mas quando a gente insere essa empresa aqui no comparativo da planilha inteligente de análise fundamentalista, o que a gente vê é, apesar de um payout muito alto, ela está com dividend yield abaixo de 2% ao ano. Tudo porque o preço sobre o lucro dela está muito alto, assim como o EV/EBIT, que é uma outra métrica que mostra quão cara está a empresa. E a gente reforça aquele argumento de que empresa muito cara da bolsa normalmente não paga um dividend yield muito alto. Ou seja, o que diz que uma estratégia muito clara de dividendos costuma não comprar empresas caras, como é o caso da VEG, de código VEG3, que é essa que a gente está falando aqui. A gente preenche aqui a VEG na planilha de dividendos futuros e estimando um pagamento de 8 centavos por ação, a gente vê um dividend yield aproximado de 0,2%, sendo que ela pagou 58 centavos nos últimos 12 meses por ação, que dá um dividend yield abaixo de 2% pela empresa. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo de qual dessas empresas você vai receber dividendos no mês de setembro. Teve alguma informação que fez sentido para você? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar aqui toda semana te esperando no próximo conteúdo.